Aí tem a luzinha da geladeira e é a maior dificuldade, eu confesso. Eu não sei tirar aquela lâmpadazinha da geladeira. Rapaz, Aí, no caso, faça assim com a sua mão. não, Faça pô, mas é porque assim, ó. tem Ó. um negócio lá, pô. É não. Aqui é diferente, pô. Tem um negócio lá que protege que faz até medo de quebrar. Aí, então não serve de nada, né, no caso, né? O cara, tipo, que deixou a luz Emergência. de emergência, certo? Mas se olhar, abriu geladeira, não adiantou de nada. Então você tem que ajeitar a geladeira, pô. Olha, algum dia na vida a lâmpada da geladeira se queima. E não tem que trocar? E não se troca? Se troca, bicho. Entendeu? Uma opção que você pode fazer é o seguinte. Onde é que está o interruptor da geladeira, da luz da geladeira? Tá na porta? Logo na porta. Tem Na que porta, ter, tem que ter um botão aí que ele entenda que a geladeira abriu e fechou. Para poder acender a luz, né? Ah, botar fita adesiva no caso, né? Tá bicho inteligente. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Pois bem, meu amigo. Ah, você já fez isso, você já fez Exatamente isso. por isso que eu lhe chamo de apedeuta. Tu tinha pensado nisso, Leandro? Tu tinha pensado nisso, Leandro? Olhe para minha cara e veja Você se eu me tinha chamo pensado nisso? Gustavo. Duvido que você já tenha Olhe para pensado nisso. minha cara e me diga se eu me chamo Gustavo. Não, você parece o neto do Silvio Ó, Santos. então, Se eu tivesse me formado em história, aí sim. Mas eu me formei em letras. vamos fazer o seguinte, vou dar uma dica, entendeu? Esse botão da geladeira, geralmente ele é muito forte, né? Geralmente ele tem uma mola muito forte. Pega um pedaço de madeira fininho, né? Para que não esteja problema com a geladeira, né? E coloca ele aí e passa uma fita. Uma fita boa, que grude bem, né? Entendeu? Da Vai vida, resolver né? o problema. Entendeu? Outra opção para quem gosta de fazer gambiarra, né? É comprar um interruptor, né? E fazer a conexão e Essa é a melhor mesmo, botar um. Essa é a melhor, foi boa essa. vá Aprendeu, né, aprovando. Leandro? Aprovando. Aprendeu, né? Ok? Só vai tentando, até que um dia encontra a opção boa. Agora vai tentando isso durante a semana, né? Para chegar o Shabat e já está pronto. Né? Meu Deus, como é que eu faço aqui? Eu fico perdido nesse negócio. Ah, encontrei. Ok. Seguindo. Vou puxar isso aqui. Bom, então, eu queria que a preparação do Shabat a gente tá claro, né? Ou seja, é a repetição da repetideira, né? Mas é algo que é importante frisar, certo? Um outro detalhe quanto à preparação do Shabat quando se deve terminar os trabalhos. A opinião é que a pessoa deve se ocupar, pode, não que deve, mas pode se ocupar dos trabalhos comuns, né, pela manhã. Quando chega o momento da tarde, só deve terminar os seus trabalhos. A ideia é que na nona hora do dia, o que significa a nona hora do dia, são 3 horas, mais ou menos. No caso aí, como está no Equador, então isso é mais fácil trabalhar em horas completas, mas não é horas completas. Né? São horas halárquicas, dependendo do tempo de luz do dia, divide esse tempo em 12. Mas, faltando 3 horas antes do Shabat,
terminar os trabalhos. Há quem diga, Rav Ovadia é dessa opinião, que aquele que trabalha, né, em Erev Shabbat, ou seja, nessas 3 horas que antecedem o Shabbat, ainda se ocupa dos trabalhos comuns, ou seja, trabalho financeiro, de vender, comprar, trabalhar, isso, ele não vê Siman Brachá, ele não vê a bênção do seu trabalho. É como que esse dinheiro entra e se vá de alguma forma. Né? Escutei de outros rabinos que dizem não necessariamente é assim, mas que se a pessoa pode fazer de interromper os trabalhos com antecedência, é o ideal. Né? Então, outra coisa é que todo mundo deve contribuir na preparação do Shabbat. Às vezes a pessoa vê que o camarada, não sei, tem um filho pequeno ainda, entendeu? Ou seja, tem seus 7 anos, 8 anos, e está todo mundo preparando a casa para o Shabbat, e o moleque está aí no videogame. Né? É bom ensinar a criança já a ter esse valor pelo Shabbat. E dizer, não, você tem que arrumar seu quarto. Prepare seu quarto, ou arrume sua roupa, né? ou junte seus brinquedos. Todo mundo deve contribuir. Até o gato, tem que despertar o gato para ele caçar barata, para não ter barata em Shabbat. Todo mundo tem que contribuir. Né? Traz que todo mundo, inclusive o rico, que tenha seus funcionários, seus serviçais, ele tem que dizer, não, isso eu vou fazer de Shabbat. Seja que ele vá engraxar o sapato, ou que ele vá passar a gravata, não importa. Alguma ação deve ser feita de Shabbat. Para que o Shabbat não se transforme em um dia comum. Que a pessoa não se preocupa com ele, que não se importa com ele. A Gemara em Masechet Shabbat traz exemplos de Chachamim que se dedicaram e se comprometiam em ajudar o Shabbat em alguma coisa. Rabbi Fizda, ele cortava espinafre. Né? Pegava espinafre, cortava. Né? Também a selec, que é a beterraba, cortava. Em honra do Shabbat, ele preparava esse prato para Shabbat. Rava Bar Nachmani cortava a lenha e repartia a lenha de Rod Shabbat. Não que ele fizesse isso porque é o trabalho dele semanal. Ainda que fosse o trabalho dele semanal. Mas não, para Shabbat, eu vou fazer isso especial para Shabbat, eu tenho que repartir lenha. E fazia. Rav Safra, que ele fazia, preparava a cabeça de vaca. Não conheço o prato, né? Só comi uma vez o cérebro não sei se foi de bode ou foi de carneiro. Acho que foi de bode. E estava horrível, não gostei. Mas era uma iguaria, né? Que se preparava a cabeça de beemá, cabeça de gado, né? Levou do Shabbat. Rava salgava o peixe para Shabbat. Tem um costume de comer peixe salgado, curtido, né? E ele preparava isso. Rav Zeira acendia o fogo, lirvon de Shabbat. Pode ser que durante toda a semana não tocava no fogo, mas para na sexta-feira, lirvon de Shabbat, ele preparava o fogo. Naquela época, acender o fogo não era como hoje, né? Você vai ligar, botar a prata na eletricidade e você já tem. Não. Naquela época, acender fogo e manter o fogo era uma ciência em si. A pessoa tinha que acender o fogo para que o fogo ficar bom, para esquentar a comida desde a noite até a comida de manhã. Né? Então, o fogo era bom. Rav Abba comprava o que se necessitava na feira. Ele ia fazer o mercado, né? Ia para a feira e comprava tudo que necessitava para Shabbat, de comida e bebida. Então, isso são exemplos de que os sábios se dedicavam ao Shabbat.
né? Estamos falando aí há 2000 anos, mais ou menos, e o pessoal, Chachamim, entendiam o conceito de Shabat e se dedicavam, faziam mercado, vendia lenha, cortava lenha, preparava e preparava o fogo, preparava a roupa, tudo Lichvot Shabat, né? E a gente, que nessa nossa geração, o que a gente faz Lichvot Shabat? Preparamos um Shabat. Veja, tem gente em casa que a mulher prepara tudo e o marido, a única coisa que ele faz é o quê? Preparar o Shabat. Que não tem segredo nenhum. Geralmente o Shabat já está preparado durante toda a semana, porque ele não se desprograma, que é um relógio, né? É um relógio de Shabat, está preparado toda a semana. A única coisa que tem que fazer é o quê? Abaixar um interruptorzinho, um botãozinho. Pá, pronto. É somente isso que tem que fazer. O camarada, às vezes, até esquece. Isso aí tá ruim. Mas, ainda assim, se a pessoa faz isso, Lichvot Shabat de verdade, de coração, tá valendo. Claro, poderia fazer mais, né? Não tem que deixar tudo nas costas da mulher. Nem a mulher deixar tudo nas costas do homem, né? Quando Deus criou Havá, ele criou no sentido de ser o quê? Kratuv Batorá, Ezra Kenegedor, né? Aquela que vem para ajudar. Então, ou seja, é ajuda mútua. Que não é, não vem uma Ezra Stam. A Ezra Kenegedor, ou seja, de frente a ele, o ajuda. Ou seja, os dois se contribuem, né? Agora a gente entra em um outro tema, que é a questão da relação entre o judeu e o não-judeu em Shabat. Tem esse passuco da Torá que diz o seguinte, Veyom HaShvei, e o sétimo dia, Shabat, lá Adonai, Elohecha. Então, no dia sétimo, Shabat le Hashem. Lo ta'aseh kol melachá. Não fará de todo o trabalho. Quem? Atá. Você. O vinchá. Seu filho. O vitecha. Sua filha. Avdecha. O seu servo. Vamatcha. Sua serva. O bematecha. O seu animal. Vegercha. E o convertido, Asher B'Sharecha, que está nas suas portas, seus portais. Então, quem é que não deve trabalhar em Shabat é a própria pessoa, os da sua casa, né? Os seus escravos, seus servos, o seu animal, inclusive o ger, o convertido que vem e se converte, esse também está liberado dos trabalhos. Quem é que não está liberado dos trabalhos? O não-judeu. Ele não aparece aí. O moço vai dizer, a esposa também não, então bota ela para trabalhar. Não. A esposa, ela faz parte com o esposo, né? Porque serão os dois uma só carne, né? Quando se diz, tá? A esposa e o esposo, né? Então, a partir daí, mami, de água não, tá bom? Então, a partir daqui, a gente vai entendendo que não, está sujo. Pode. Então, a partir desse passo que a gente entende quem está obrigado a não trabalhar. E vamos começar a discutir o que sim se pode trabalhar. A gente tem uma diferença aí de campos, de âmbitos, né? Digamos como é que eu posso dizer isso? De áreas, né? Você tem a área mais íntima, que é quem? Tá.
seja, eu sei que eu não tenho que trabalhar, certo? Temos a área um pouco mais ampla, que são os da minha casa, né? Meus filhos e minhas filhas. Ou seja, que Shabat não tem acepção de pessoa. Agrega-se isso às propriedades também. Como é que entendemos que isso se agrega às propriedades? Porque não somente está escrito que o servo e a serva não devem trabalhar, senão que também os animais. Então, o animal do judeu não pode trabalhar no Shabat. E no mais amplo, é aquele que não tem nenhuma relação com o indivíduo. Não é seu escravo, não é o seu servo, não é a sua família, não está na sua casa, muito pelo contrário. Quando se diz que ele está Asher B'Sha'arecha, B'Sha'arecha é nos portais da cidade, mas tem outras conotações também. Dizem que, por que nos portais da cidade? A gente vê que onde sentava o Beidin de uma cidade, no seu portal, na sua entrada da cidade. Aí se instalava o Beidin, né? E um guerra, para ser guerra, tem que passar pelo Beidin. Então ele tinha que estar aí nos portais da cidade. Outra explicação é que nos portais da cidade era que onde se dava as contribuições para os pobres. E estava aí o guerra para receber a sua parte. Não importando, ou seja, não importando qual seja a ideia, mas o conceito que a gente está entendendo aqui é que, inclusive aquele que não está dentro do meu âmbito, mas faz parte do povo judeu, ele também guarda Shabat. Isso quer dizer que a pessoa não deve, por uma pessoa que é convertida, mas ele não nasceu judeu, então ele pode fazer alguma melachá aqui e ali, eu posso pedi-lo fazer algo. Né? Não pode, está proibido. Igualmente, se a pessoa fez uma conversão e se há uma dúvida nessa conversão. Conversão ficou uma dúvida aí se foi bem feita, se não foi bem feita, se alguém reconhece, se alguém não reconhece. Igualmente, Shabat, a pessoa não vai passar. Ela não vai transgredir. Né? Então, a gente vê que a propriedade também... Fábio, seja bem-vindo. A propriedade, ela também faz parte do ciclo de Shvitá, né? de interrupção de trabalhos. E tem coisas que não fazem parte da proibição da Shvitá, ou seja, da interrupção de trabalhos, que são quem? No caso, o não-judeu. O não-judeu ele pode fazer um trabalho em Shabat. A Torá também não menciona minhas ferramentas. Ou seja, se eu tenho um carro, se eu tenho um campo, não quer dizer que o meu carro e o meu campo não possam ser trabalhados no Shabat. Digamos que eu tenho o meu carro e o não-judeu, um funcionário, um amigo, ou não sei quem, pede meu carro emprestado. Né? Quer dizer que eu não posso emprestá-lo porque ele vai usar o carro em Shabat? Ele pode usar o carro em Shabat. Mas eu não tenho um carro, eu tenho um cavalo. O cavalo você não pode emprestar. Para que ele use o cavalo em Shabat. A menos que você entregue a ele realmente o cavalo. Né? O animal passa a ser propriedade do não-judeu, ainda que na condição de regressar, mas tem que dá-lo. Ou seja, o cavalo já não é mais meu. Né? Então, aí, nesse caso, sim, se permite. Bom, então aqui a gente vai entrar na questão de o que acontece antes do Shabat, que a gente deve ter atenção. Né? Vou chamar. Muito embora que o não-judeu ele
esteja liberado para fazer qualquer atividade em Shabat. Né? Inclusive, está liberado, segundo a Torá, para fazer essas atividades para um judeu. Ou seja, segundo a Torá, um judeu pode ir a um não-judeu e dizer, olha, pegue essa panela, bote no fogo, acenda o fogo, me esquente a água, prepare um café. Alpi din Torá, isso está permitido. Mutar, está permitido. Mas sabemos que a Kadosh Baruch Hu deu aos sábios o poder de Ligzor Gezerot, né? Fazer decretos proibitivos. E esses decretos com a função de quê? De que sejam siag da Torá. Que eles sejam um cerco ao redor da Torá para que a gente não infrinja o mandamento. Sendo assim, Amirat lekoi be Shabbat, dizer a um goi em Shabbat que ele faça alguma melachá, algum trabalho que seja proibido, está proibido segundo os sábios. É uma proibição mi de Rabanan. Quem leu o material que eu passei semana passada sabe que existem as proibições mi de Oraita e as proibições mi de Rabanan. Mi de Oraita são os 39 trabalhos que proibiu a Torá pela questão de construção do Mishkan, juntamente com suas toladot, com suas variações. Né? Que são variações que a pessoa, em vez de cavar um buraco para ter interesse no buraco, ele cavou o buraco só para recolher essa terra. Isso não é a proibição explícita, né, dos 39 trabalhos, mas é uma derivada. Então, essas derivações também estão proibidas. No caso do Goi, que vai fazer uma melachá em Shabbat, essa proibição é dos sábios, como forma de siaga da Torá. Então, vou ler um trecho aqui do Yalkut Yosef, que diz assim, Masule aniach Goi lançot lo melachá be Shabbat. Está proibido se tem um Goi para que faça, para um judeu, melachá em Shabbat, trabalhos em Shabbat, ben bechinan, ben b'shachar. Não importa se é de graça ou se é pago. Independente, está proibido. Depois vai se discutir quais são os meios de se permitir. De forma que, beschirut yomit, aval im agoi, ou se melachá bekablanut, ou seja, tudo que dizemos que não se pode pagar a um goi para fazer um trabalho de Shabbat, né, que ele vai fazer esse trabalho nesse Shabbat e vai receber por esse Shabbat. Né? Mas, se ele trabalha por kablanut, ou seja, se ele trabalha de forma independente, que ele faz os seus horários, e a pessoa paga pelo serviço e não pelo dia específico, Kegon, Shenatan Bad, Shel Khalifa Legoi, como exemplo, que a pessoa entrega uma roupa para fazer um terno, né, a um goi. Hayet Almanat Sheiftor Lo Khalifa, a condição que ele vá a costurar, o alfaiate vai costurar para ele um terno. Vetemurat Zo Ishalem Lo Sar Kar Bekach, você vai pagá-lo um valor X, ou seja, não é por hora, senão que você faz o terno, quanto custa o terno? R$2.500, pronto, vou te pagar R$2.500, você vai me fazer um terno de alfaiataria. Mutar leaniach et agoi letefro khalifa, está permitido entregar o goi para que faça esse terno. Afilo que seja Beshabbat, Betzina, Bebeiton, Shalagoin. Ou seja, eu posso entregar, não é que eu vou entregar esse terno em Shabbat mesmo, eu vou entregar ele antes do Shabbat. Hana! Então eu vou entregar a esse ao não judeu a roupa para a tela, o tecido para fazer o terno
antes de Shabat, mas ele aproveita o seu tempo e vai fazer esse trabalho no Shabat. Da condição que isso seja feito na casa dele, e porque ele quis fazer assim, está permitido. Shechivan, shekatzatz, lo schoro. A forma que ele que fez para diminuir, né, o seu tempo de trabalho. Agora, de atna, de nafshiaka. Ou seja, o goi por si mesmo, ele vai fazer isso para diminuir o seu esforço, né? Agora, a danta de nafshiaka bid, ou seja, que ele vai fazer esse esforço para diminuir o seu tempo e fazer mais rápido o serviço, né? Que dele cabem scharo, tudo isso para que ele receba o salário. O bilvad, na condição de que, apenas que, shelo yomar lagoy la'asot b'shabbat. Não se pode dizer a ele, olha, nesse Shabat você vai fazer o terno. Eu entreguei antes, né? Vegan não me achou vimon lefi sachar yomi. Também que não se calcule com ele segundo um salário diário. Ele vai receber diária, ele vai receber pelo serviço. Afira me viram a goi et a khalifa be Shabbat, inclusive que o goi, se não é judeu, termine a khalifa em Shabbat, e nesse mesmo Shabbat chegue na casa do judeu, olha, o seu terno está pronto, e entrega, né? Mutar le Israel lilvosh oto be Shabbat. O judeu está permitido vestir esse terno em Shabbat. Porque toda a condição não considerava o Shabbat. ואף על פי שידוע שהגוי תפר אותה והשלימה בשבת, ainda que seja sabido que o goi terminou realmente essa halifá, esse termo em Shabbat. Ok? Bom. Isso vai para que a gente entenda, para que a gente venha entender que amirar legoi de Shabbat está proibido, né? Mas na condição de que o serviço não seja diário, a contratação não seja diária, então aí a gente já começa a entender formas de trabalhar esse Shabbat, trabalhar essa ação, ok? Agora a gente passa para o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch diz assim: Lo yaskir adam merchatz shelo le'eno yehudi. Ou seja, uma pessoa não vai alugar a sua casa de banho a um não-judeu. Né? Por que não? Mepi shenikral shemo. Porque essa casa de banho é conhecida como sendo do judeu. Vem o Yehudi e o não-judeu, e esse não-judeu vai fazer trabalho de Shabbat nessa casa de banho. Ou seja, eu aluguei a casa de banho, né? Eu aluguei minha propriedade ao não-judeu e ele vai usá-la em Shabbat. Agora, o que passa? Essa propriedade é conhecida como sendo minha, né? Distamerchatz lave arisuta, porque uma casa de banho está proibida porque o tipo de trabalho que é feito nela é conhecido na linguagem dos sábios como arisuta, mas é arisuta que se divide o percentual entre os donos do lugar, né? Então, ou seja, a pessoa tem um negócio e esse negócio ele tem sociedade com o não-judeu. E o que acontece é que os lucros desse lugar é repartido entre um e outro. Cada um tem parte no lucro, certo? Não somente que tem parte no lucro, senão que esse lugar é conhecido como sendo o lugar o negócio de quem? Do judeu. Então, nesse caso, aí é problemático. Né? E já entra numa questão aí, ora.
Você está tendo lucro em lugar conhecido como seu. Né? Há três situações, há três formas de trabalho. Ranita, se tu poderia cerrar a porta, me ajudaria, mami. Fechar a porta, não, somente isso. Então, três formas de trabalho, né? De relações de trabalho, trazem os sábios. Uma é Arissuta, que o que é Arissuta? É o trabalho que se faz de que ambas as partes, tanto o judeu e o não judeu, têm percentual do lucro. Ok? Então, essa é a sociedade de comunhão de dividendos, né? de lucros. Comunhão de lucros. A outra forma de trabalho se chama Shchirut. Shchirut é que é alugado o lugar. Eu não tenho, o judeu ele não tem participação nos lucros, mas sim ele aluga o negócio ao não judeu e ele vai receber desse negócio. Ok? Agora, nesse caso, nessas duas opções, tem uma terceira que vai falar mais um lado. Nessas duas opções, quando se trata de um campo que está fora da cidade e que ninguém passa por lá, ou seja, o que quer dizer que ninguém passa por lá? Passa gente por lá, mas é algo que é fora da cidade. Sim, está permitido. Né? Se a pessoa tem um campo, uma plantação de laranja, e é uma sociedade com o não-judeu, e o não-judeu vai e recolhe essas laranjas, Alpi Din Shulchan Aruch, sim, está permitido. Ele pode recolher, o judeu, não-judeu pode recolher as laranjas, todas elas, e depois dividir o seu lucro com o judeu. Né? Por diversos motivos. Um, porque é a forma comum de se trabalhar no campo. Também porque a colheita das laranjas não se faz especificamente em Shabat, mas não durante todo um período. E nesse período recai Shabat. E também porque toda proibição nesse sentido é por Marit Ain. Mas é Marit Ain aquilo que se vê aos olhos, ou seja, é uma proibição para que os outros não venham a crer que o não-judeu fez isso como meu shaliach, como meu emissário, como que eu tenha dito a ele, ó, recolha. Não, ele fez por si mesmo. Shchirut, ainda mais. Por quê? Porque eu não tenho lucro do trabalho que ele faz. O meu lucro é no aluguel do ambiente, da loja. E esse aluguel não é pelo Shabat. Se eu tivesse alugado pelo Shabat em si, estaria proibido. Mas como eu não alugo pelo Shabat, mas sim por um tempo longo, e se paga o quê? Anualmente, ou se paga mensalmente, ou se paga semestralmente, então esse lucro não é considerado como um lucro específico de Shabat. Né? É por um tempo maior que isso. Então aí também está se permitido. Né? No campo, se é na cidade, e esse lugar é conhecido como, por exemplo, a joalheria de Rabinovich. Todo mundo sabe que a joalheria é do judeu, mas ele inventou de alugar, né, para o não-judeu, e o não-judeu usa o seu nome aí. E ninguém sabe o que realmente está acontecendo aí. Ou seja, a coisa não foi bem revelada. Ninguém está sabendo que negócio como foi feito o negócio. Então está proibido, o maritime. Mas no caso de um campo está permitido. A terceira questão é Kablanut. Né? Kablanut é a situação em que você contrata um serviço não pelo tempo determinado, senão pelo serviço em si. Entendeu? Isso se chama contratação de serviço. Kablanut, que ainda é um termo que se usa hoje em hebraico, né? É contratação de serviço. Eu faço contratos
contratei uma equipe de marketing para fazer a propaganda da minha empresa e o contrato foi pelo serviço. Eles vão, fazem o serviço, terminou, acabou. Ou seja, não foi específico pelo Shabbat. Né? Então, nisso, temos vários exemplos que a gente pode trazer aqui. A pessoa manda o carro para lavar na sexta-feira, mas o lava-jato está lotado. Deixa o carro aí e termina lavando o carro no sábado. Não passa nada. Porque o contrato não foi para lavar o carro no sábado. Só pediu para lavar o carro na sexta. Ok? Levou o carro para a oficina. E o carro vai passar uma semana na oficina. Não passa nada. O mecânico teve a semana inteira para trabalhar no carro. Se ele escolheu trabalhar no sábado e terminar o serviço no sábado, é uma escolha dele. Ok? Não passa nenhum problema. Contrata a construção de uma casa. Né? Todo mundo sabe que eu tenho minha casa, eu quero fazer uma reforma da minha casa. E eu não contrato por dia, eu contrato pelo serviço. Não, você vai reformar minha casa, você vem quando você quiser. E essa pessoa vem reformar a casa no Shabat, aí está proibido. Alguém sabe me dizer por quê? Pode abrir os microfones, abre o microfone e alguém tira a ideia. Por que eu posso dizer que o carro eu mando para a oficina e ele pode fazer com o dia que ele quiser, mas ele faz especificamente Shabat, né? E está permitido. E se eu contrato um pedreiro para reformar minha casa, ele pode fazer o dia que ele quiser, mas ele vem justamente no Shabat para reformar minha casa, aí está proibido. Por quê? Qual é a diferença? Alguém pode dar um palpite? Ô, Caleb. Quem fala, meu Deus do céu? Eu não vejo. Tony. Ô Tony, quem? Então, eu vejo o seguinte, porque eu consertar o carro na oficina não está sendo no seu imóvel. Ali é uma prestação de serviço. Vamos dizer assim, na sua casa, né? A pessoa está indo lá na sua casa como se fosse, um exemplo, o teu servo. Está na sua casa fazendo o serviço. Uhum. Então, tá debaixo do seu teto. Seria Por mais aí ou menos mesmo. isso? É por aí mesmo. A questão está que, se a gente lembrar o que a gente acabou de ler aqui no Yekut Yosef, a condição é que seja o serviço na casa do não-judeu e de forma sanua, de uma forma modesta, que não chame atenção. Ok? Uhum. Ou seja, se eu faço o serviço na minha casa, é justamente o que você está dizendo. Quem passar por fora ou quem chegar na minha casa vai pensar o quê? Que contratei o pedreiro para fazer esse serviço hoje. Uhum. Entendeu? Isso. O Shulchan Aruch, ele traz essa diferença entre a Kablanut e também o Yekut Yosef também traz isso. Ele traz uma situação assim, se por um acaso na cidade for acostumado e for sabido que as pessoas não contratam por diária e sim por Kablanut, sim estaria permitido. Mas só que isso é uma situação que não acontece. Não acontece. Né? Porque tem um problema de Marit Ain. Mas é Marit Ain que os outros vão olhar e vão dizer: epa, essa pessoa fez uma proibição em Shabat. Não é que esteja proibido. Em essência, o não-judeu pode ir na casa do judeu em Shabat fazer a reforma, pintar a casa. Em essência, está permitido. Mas os sábios proibiram, por quê? Porque os outros podem dizer: epa, você fez uma verá em Shabat, você já tinha sido alertado, né, há um pouco tempo atrás,